Bem-vindos ao Futebio. Hoje vamos mergulhar na vida de Diego Armando Maradona, um gênio rebelde cuja trajetória é tão fascinante quanto caótica, uma narrativa que mistura talento sobrenatural, controvérsias e uma paixão que incendiou os gramados de todo o mundo. Vamos lá, inscreva-se, ative o sininho e venha comigo. Diego Armando Maradona nasceu em 30 de outubro de 1960, no bairro de Villa Fiorito, uma das áreas mais pobres e degradadas da periferia de Buenos Aires, na Argentina. Villa Fiorito era um lugar onde as ruas eram de terra batida, as casas eram construídas com tábuas e latas e concreto improvisado, e a pobreza era uma presença constante, quase palpável. Filho de Diego Maradona, o Chitoro, um operário da indústria química que ganhava pouco mais que o suficiente para sobreviver, e Dalma Salvadora Franco, conhecida carinhosamente como Tota, uma dona de casa que complementava a renda com trabalhos como costureira e lavadeira, Diego era o quinto de 8 irmãos. A família vivia amontoada em uma casa de um único cômodo, sem água encanada ou eletricidade por boa parte de sua infância. E a comida era muitas vezes racionada, com pão e mate sendo o sustento diário. Desde bebê, Diego mostrava uma energia inesgotável, correndo pelas vielas com os irmãos e vizinhos. Mas foi aos 3 anos que seu destino começou a se desenhar. Ele pegava uma bola de pano feita com retalhos costurados pela mãe e driblava com os pés descalços nas ruas lamacentas após a chuva, encantando quem passava. Seus vizinhos contam histórias de como ele passava horas treinando sozinho, usando laranjas, bola de meia ou até pedras quando não havia nada melhor, desenvolvendo uma habilidade que parecia quase sobrenatural. Aos 10 anos, sua vida mudou quando foi visto por um olheiro de time infantil do Argentinos Júniors durante um torneio de rua. Diego impressionou a multidão com malabarismos e dribles, girando a bola como um peão e escapando de adversários bem mais velhos. O olheiro Francisco Cornejo o convidou para treinar e em 1971, aos 11 anos, ele estreou pelo Cebolitas, um time que ganhou 136 jogos consecutivos. Nesse período, ganhou o apelido de El Pibe de Ouro, o garoto de ouro, por sua habilidade e carisma. Para a família, o futebol era a única saída da miséria e Diego carregava esse peso com um sorriso, sonhando em dar uma casa decente para a mãe Tota, sua maior inspiração e seu porto seguro. A ascensão de Maradona foi precoce e meteórica. Em 20 de outubro de 1976, aos 15 anos, ele fez sua estreia pelo Argentinos Júniors, marcando seu primeiro gol profissional contra o Talleres de Córdoba, em uma vitória por 1-0. Era um garoto magro, com dentes tortos, cabelo desengrenhado e uma determinação feroz, mas seus dribles e visão de jogo já indicavam que ele era especial. Em 1977, aos 16 anos, estreou pela seleção argentina sub-20 no Campeonato Mundial Juvenil no Japão, onde levou o time ao título com 6 gols, incluindo um golaço contra a União Soviética, que virou lenda entre os torcedores. No Argentinos, entre 1976 e 81, marcou 115 gols em 167 jogos, estabelecendo-se como um dos maiores talentos da América do Sul. Sua fama cresceu tanto que em 1981 se transferiu para o Boca Juniors por $1 milhão, cumprindo um sonho de infância de jogar na Bombonera. No Boca, liderou o time ao título argentino em 1981, marcando gols antológicos, como um contra o River Plate em um super clássico memorável, com dribles que deixaram a defesa adversária atônita. A pressão sobre ele era imensa. Após a Argentina vencer a Copa do Mundo de 78 sem ele, que era ainda jovem demais, Maradona era visto como salvador da pátria, um peso que carregou desde os 16 anos. Em 1982, assinou com o Barcelona por $7 milhões e 600 mil, um recorde mundial na época, mas sua passagem foi turbulenta. Ele enfrentou lesões, como uma hepatite em 1983, que o deixou fora por meses, e rivalidades intensas com o Real Madrid. Brilhou na Copa do Rei de 1983, vencendo o Athletic Bilbao por 1-0 com um gol de falta, mais conflitos com a diretoria e uma briga generalizada na final de 84 contra o mesmo Bilbao, onde apanhou e revidou, selaram sua saída. Foram 38 gols em 58 jogos, mas o Barcelona não era o lugar certo para o seu espírito livre.
O auge da carreira de Maradona veio no Napoli, na Itália, para onde se transferiu em 1984 por 10 milhões e meio de dólares, outro recorde para a época. Nápoles era uma cidade operária, marginalizada no sul da Itália, com problemas de crime e pobreza, semelhante à Vila Fiorito, e Maradona encontrou ali uma identificação imediata. Com seu carisma e habilidade, ele transformou o Napoli em uma potência improvável. Na temporada 86-87, levou o clube ao primeiro scudetto da história, quebrando o domínio do Norte com Juventus, Milan e Inter, com 15 gols e 8 assistências. Em 1989 e 1990, conquistou o segundo título italiano, além da Copa da UEFA de 89, marcando na final contra o Stuttgart. Seus dribles eram lendários. O slalom contra a Juventus em 1985, onde eliminou 5 jogadores, e o voleio contra o Verona em 88, um gol que desafiava a gravidade. Fora de campo era adorado como um deus, com murais e hinos em sua homenagem, mas a fama trouxe excessos. Em 1991, um teste antidoping positivo por cocaína o levou a uma suspensão de 15 meses e uma multa de 8 milhões de dólares do Napoli. Sua vida desandou. Festas com a máfia napolitana, como a Camorra, e o uso de drogas começaram a minar sua saúde e a sua carreira. Na seleção da Argentina, Maradona escreveu capítulos épicos. Estreou em 1977, aos 16 anos, contra a Hungria, mas a primeira Copa em 82 na Espanha foi decepcionante. 2 gols mais eliminação contra o Brasil. A Copa de 86 no México foi sua consagração. Após uma estreia discreta, ele assumiu o comando. Nas quartas contra a Inglaterra, marcou o gol da mão de Deus, usando a mão para superar Peter Shilton, um lance polêmico que ele justificou como vingança pela Guerra das Maldivas, e o gol do século, driblando 6 jogadores em 60 metros, um dos maiores momentos da história. Na semifinal contra a Bélgica, fez 2 gols e na final contra a Alemanha Ocidental, deu assistência para Burruchaga no 3-2. Aos 25 anos era o rei do mundo. Em 1990, na Itália, levou a Argentina à final novamente, apesar de uma lesão no tornozelo. Contra a Itália nas semifinais em Nápoles, sua terra adotiva, marcou um gol de falta e venceu nos pênaltis, dividindo a torcida entre Itália e Argentina. Na final, perdeu para a Alemanha por 1-0, mas seu choro pós-jogo emocionou milhões. Em 1994, nos Estados Unidos, outro doping por efedrina o eliminou nas oitavas, com cenas icônicas de fúria na coletiva. Foram 34 gols em 91 jogos pela seleção. Os desafios de Maradona foram profundos. Após o Napoli, passou pelo Sevilha em 1992 e 93, mas lesões e falta de ritmo limitaram-no a 8 gols. No Newell's Old Boys, em 1993, jogou apenas 5 jogos e seu retorno ao Boca Juniors em 95 e 97 foi marcado por polêmicas e doping. Fora de campo, o vício em cocaína o levou a internações, como em 2000, quando quase morreu de overdose em Punta del Este, sendo salvo por médicos cubanos. Maradona se casou com Cláudia Villafañe em 1989, tendo 2 filhas, Dalma e Gianina, mas se separou em 2004. Teve outros filhos, como Diego Júnior e Jana, reconhecidos tardiamente. Como técnico, comandou a Argentina na Copa de 2010, caindo nas quartas para a Alemanha, e treinou clubes como o Al-Wassel e Gimnasia La Plata com resultados mistos. Sua morte em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, por insuficiência cardíaca após uma cirurgia no cérebro, chocou o mundo, revelando os danos de uma vida de excessos. O legado de Maradona é único e complexo. Com cerca de 345 gols oficiais e mais de 500, incluindo amistosos, foi eleito jogador do século pela FIFA em 2000, empatado com Pelé. Seu impacto cultural é imenso. Um mural gigante em Nápoles o chama de Deus. Documentários como Diego Maradona, de 2019, exploram sua vida e sua igreja maradoniana o venera. Lutou contra a pobreza, o racismo e a fama, usando o futebol como arma de resistência. Ele não era perfeito. Os escândalos, as drogas e as brigas mancham sua imagem, mas é essa humanidade que o torna eterno. Maradona era mais que um jogador, era um espelho de alma argentina, um herói trágico que viveu intensamente. E aí, o que achou da jornada de Diego Maradona?
comente o momento que mais te marcou, dê like se curtir e inscreva-se no Futebio para mais histórias, ative o sininho e até a próxima!